Olá, você está no canal Coisinhas da Jaque, canal com dicas de recursos visuais para você que trabalha com evangelismo de crianças. E falando em evangelismo, olha que caixa bacana! Essa caixa aqui é o plano da redenção. E olha só, quando a gente abre a caixa, olha o que tem aqui, gente. A cruz. Quer aprender a fazer uma? Então fique até o final desse vídeo no passo a passo para você fazer a sua caixa. Ei pessoal, então vamos lá na montagem da nossa caixa de evangelismo. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 6 placas de papelão no tamanho que você quiser a sua caixa. No meu aqui, esse papelão aqui, essas placas têm 30 centímetros, então 30 centímetros quadrados. E aí eu cortei também 6 pedaços de TNT, que nós vamos fazer o revestimento dessas placas de papelão. Isso aqui vai servir para um acabamento melhor na caixa. Então isso aqui você não precisa nem preocupar aqui ser retinho, não. O importante é aqui o acabamento. Então o que nós vamos fazer agora? Com a cola quente eu vou colar o TNT nessas placas. Vou pressar aqui, adiantar o processo, e você acompanha aí especialmente os cantinhos, que a gente faz assim, primeiro cola aqui e depois cola aqui para o acabamento aqui no cantinho ficar bem perfeito. Vamos lá? Pessoal, olha só, nós vamos precisar também de 3 plaquinhas de papelão. Eu usei aqui a largura da minha régua, então para cortar eu usei a largura da régua. E lembrando que é 30 centímetros, para que servirão isso aqui, essas placas? Vai ser, depois na montagem da caixa, o que vai segurar a tampa da caixa aqui, ó, tá vendo? Então, ó, depois da montagem nós vamos ver como é que fica. Mas essas 3 plaquinhas aqui vai ser a tampa da nossa caixa, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Mesma coisa. Vamos encapar todas essas 3 aqui, com TNT preto por conta do acabamento aqui. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Depois das placas todas prontas, olha só, todas encapadinhas com preto, nós vamos passar para outra etapa. A outra etapa é o recorte das nossas figuras que irão na caixa do lado de fora. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link onde você vai encontrar todos os moldes. São moldes simples, mas para facilitar vou deixar para você. Então eu cortei coração representando o amor de Deus em rosa, o ponto de interrogação em verde, a seta em azul, tudo em EVA com glitter, o X preto, a coroa em dourado e as gotas aqui de sangue em vermelho. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um EVA com contraste de cor para fazer um fundo nessas figuras aqui. Aí eu vou acelerar o processo e você vai ver como que vão ficar essas figuras aqui.
Vamos lá então. Nosso próximo passo é: eu recortei 6 quadros em EVA, meio centímetro a menos da medida que eu estou usando ali nos nossos quadrados. Então vamos lá ao próximo passo. Olha só, já recapitulando, todos os quadros encapados com TNT preto. Nós temos as figuras todas já com fundo, com uma cor que faz um contraste. E agora, olha só, eu cortei quadrados de EVA. Eu vou usar as cores vermelho, branco, o azul, amarelo, preto e verde. Vocês vão ver que 5 dessas cores são as cores que a gente usa para o plano da salvação através das cores, livro sem palavras. Então agora eu vou vir rente aqui, ó, eu cortei meio centímetro a menos, só para deixar uma margem aqui no TNT. Pode ser tanto deste lado como deste lado, não tem problema aqui o lado que você preferir. E aí nós vamos colar as figuras que nós já fizemos aqui em cada quadrado. Vou acelerar o processo e vamos para mais essa etapa. Gente, o nosso próximo passo é unir as partes da caixa. O que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei elas na minha cama, porque eu já sei que é nessa posição que eu tenho que montar, tá? E aí nós vamos colar e eu vou te explicar no próximo passo como que nós vamos fazer a emenda, a união dessas partes aqui para montar a caixa. Vamos lá? Gente, então é o seguinte, eu vou começar a unir os braços da cruz, que é formado pelo X, as gotas de sangue e o coração aqui. Olha só o que eu fiz. Eu cortei tiras de feltro, porque ele vai dar uma durabilidade maior aqui na hora de dobrar, na hora de redobrar, de montar a caixa. Então, o que eu fiz? São 5 tiras do preto, na largura aqui, no tamanho da sua caixa, o comprimento. E eu usei aqui 2 medidas de régua. Olha só, aqui e aqui. E aí, a gente vai precisar de 3 tirinhas para fazer a tampa, as abas da tampa da caixa. Aí eu usei a largura da caixa. E observe o que nós vamos fazer para a gente não ter dificuldade. É um trabalho aqui minucioso, tem que prestar bastante atenção para a gente não errar e a nossa caixa ficar certinha. Então aqui, ó, coração eu virei. Olha só, eu vou colar essa parte aqui, quase a metade dela, nós vamos colar aqui. E aí, gente, uma dica aqui pra gente não errar e para ficar uma medida certa. Nós vamos usar uma reguinha aqui, ó. Vou usar essa régua de diferença, mas olha o que eu vou fazer. Primeiro eu vou colar desse lado aqui, certo? Então vamos lá. Passa bastante cola, porque é esse lado, essa dobra, que vai garantir a firmeza da caixa na hora da montagem. Então, vocês observaram que eu passei cola ali, agora eu vou passar cola aqui. Pra gente saber direitinho a medida,
Olha só o que nós vamos fazer. Talvez essa régua esteja muito larga, então eu vou usar uma menorzinha, que vai dar a dobra, certo? Então, o que nós vamos emendar aqui desse lado? Essa parte aqui, ó. Exatamente na medida da régua, tá vendo? Porque aí não vai ter erro com as demais. Você pode deixar a régua aqui, passar cola quente, rente a régua, vir com a peça da caixa bem certinho, com paciência, ó. Você tirou, ficou a medida da régua, tá vendo? E aqui do lado de cá agora, a gente cola, reforça com a cola, certo? Vamos fazer novamente aqui. Agora nós vamos fazer esse lado aqui, ó. Então, vou vir do lado de cá, vou colar a tira, aqui rente, colei, reforcei com a cola aqui. Aí vocês vão observar que depois aqui, na hora que a gente colocar o EVA, vai cobrir tudo isso aqui. Agora vem aqui por esse lado, a medida da régua certinha, passei cola. Tem que observar também o lado das figuras, para que lado que é, daquele desenho lá que eu montei. No caso do X, tanto faz, né? Então, colei aqui, medida da régua, é a nossa distância aqui, e virando aqui, vou colar o excesso, a sobra aqui. Aqui eu já tenho começando o formato da minha caixa, tá vendo? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos unir as outras partes aqui, seguindo aquele desenho que eu mostrei. Só que o processo aqui será acelerado. Pessoal, então é o seguinte, eu montei aqui, fiz todas as emendas. Eu queria falar uma coisa para vocês. Como o meu espaço aqui para a gravação é um pouco limitado, então eu tenho mais dificuldades para montar, para equilibrar aqui entre a câmera, entre o meu espaço. Mas uma dica que eu te dou, use um espaço grande, né? Você não vai ter essa dificuldade de estar filmando. Então, você vai ter mais tranquilidade na hora de montar. Mas a caixa tá basicamente pronta já. Agora, o que a gente precisa fazer? Essa parte aqui é a parte de cima da caixa. Então, lembra que nós cortamos essas tirinhas aqui? Então, essas tirinhas, elas vão vir aqui. Nós vamos fazer o mesmo processo de emenda dos 3 lados. Aqui as tiras menores que nós cortamos vai ser para emendar aqui. E aí, no caso, nós vamos cobrir aqui com a mesma cor do EVA que tem na parte do lado que ela se encontra, para ficar mais bonitinho, mais bem acabado. Então, vou fazer esse processo agora. Gente, a montagem da caixa tá quase pronta. Quero te mostrar aqui. Aqui você vai observar que eu não dei aquele espaço grande. E um detalhe, esse espaço que a gente faz aqui, se você for guardar a caixa montada, você pode diminuir ele aqui. Mas, por exemplo, se você vai fazer um trabalho distante, ou se você vai fazer essa caixa para mandar pelo correio para alguém, então essa distância precisa ser maior
para que você tenha esta possibilidade aqui, ó, essa possibilidade de dobrar toda a caixa, certo? Aqui, ó, nós vamos dobrar ela para poder ficar mais fácil de guardar, ok? Por isso, essa distância aqui. Mas se você não tem essa dificuldade, não vai precisar dobrar a caixa para guardar, então eu te aconselho que essa medida aqui, essa dobra aqui seja menor, vai ficar melhor. Então vamos lá, ó. Então a caixa tá aqui, olha só. Essa parte é a parte que tampa. Aí você vai falar assim, como que vai segurar? Aqui a gente vai ter que usar um velcro para segurar e manter ela fechadinha aqui. Bom, mas agora nós vamos passar para a parte de dentro, que é a parte da cruz. Gente, então olha só, eu cortei 6 quadrados vermelhos e aqui a gente já tem a cruz montada. Eu cortei também as letras Jesus em EVA com glitter e vou colar aqui no centro. E aí você tem que tomar cuidado, distribuir as letras direitinho aqui para na hora que dobrar não amassar. E aí vou fazer alguns detalhes com giz de cera, alguns detalhes aqui dessa cruz. Se você quiser, também fica muito bonito e fica a dica, a cor marrom também fica bem bonito, fica mais original ainda a cor da madeira. Eu optei aqui pelo vermelho. E vamos seguindo. Bom, gente, agora nós vamos finalizar a tampa da caixa. Então aqui, ó, é onde a gente vai prender. A minha opção aqui vai ser por esta aba por dentro. Por que que eu prefiro colocar por dentro? Se você quiser, você pode optar por fora aqui, ó. Olha só. Colocar ela toda por fora. Eu acho mais fácil, mais bem acabado, se eu colocar aqui por dentro, ó. Então, eu vou colocar velcro aqui e aqui do lado de dentro da parte vermelha. Então, aí você escolhe o lado do macho e o lado da fêmea da parte do velcro, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou colocar a tira de EVA aqui, olha só, para cobrir essa partezinha aqui, para dar o acabamento da cruz. E vou colar a parte do velcro. Aqui eu vou colar a parte mais grossinha, que chama de macho. Então essa parte aqui eu vou colar e depois a gente tem que ver na hora que fechar a caixa o ponto certinho onde nós vamos colocar aqui. Adiantando o processo. Agora nós vamos fechar e marcar o lado que a gente vai pôr o velcro certinho. Como eu falei anteriormente, eu optei por colocar por dentro. Aqui assim. Ela dá um pouquinho de trabalho para fechar, mas como eu já te falei também, eu preciso da opção para viagem. Então, eu preciso que a minha caixa seja dobradinha assim. Então, o que que a gente faz aqui? Marquei, eu faço uma pressão no próprio lugar do velcro aqui, ó, que eu vou saber certinho onde eu vou colocar, onde eu vou colar o velcro. Aqui, ó, ficou a pressão certinha aqui do local. Muita cola,
espera secar direitinho para depois você colar, juntar as partes do véu. Eu até exagerei aqui, não precisava ter sido muito. Agora nós vamos marcar a lateral. Também faz uma pressão aqui. Marcou aqui. Não marcou muito bem, então eu vou marcar de novo. Ó. Agora sim. Depois você pode colorir aqui, pintar de vermelho com giz de cera, ou se você tiver o velcro vermelho, melhor ainda. Como eu tenho aqui o branco, então eu vou usar esse detalhe com o giz de cera. Olha só, marquei aqui onde vai ficar. Opa, queimando. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer os detalhes todos em preto, marrom, fazer uns arabescos aqui em formato de cruz, só para dar um destaque. E aí a gente vai ver o resultado final da nossa caixa de evangelismo.